Corredor, corredora, seu foco é 5 e 10 km, quer voar nessa distância? Queria aumentar um pouco o volume, só que não sabe muito como fazer isso, não é seu costume? Se liga, porque esse conteúdo é a resposta ao Cleidson, que perguntou algo mais ou menos nesses moldes. Se você ainda não é inscrito e não deixar seu like, só você vai ser a pessoa prejudicada. Porque eu e a equipe HMS estamos evoluindo a milhão. E bora com muita força. A pergunta do Cleidson foi a seguinte: na live 61 que fizemos aí no canal. Olá, campeão, me tira uma dúvida. Entre treinos leves, fortes e longos, eu treino 6 vezes na semana, pelo período da noite, após chegar do trabalho, sendo off no domingo. Cerca de 60 km semanais, focando em provas de 5 km e 10 km. Estou pensando em pôr 3 vezes em dias intercalados, segunda, quarta e sexta, fazer 5 km bem levinhos em cada um desses dias, pela manhã, antes de ir para o trabalho, por 2 motivos. Para começar o dia despertando o corpo e também para aumentar um pouco meu volume semanal. Quero saber se esses 15 km a mais de volume na semana, em ritmo mais leve do que o meu treino leve, praticamente um trote, teria algum tipo de benefício ou se seria algo quase irrisório, levando em conta que eu já treino 6 vezes por semana, variando bem os treinos. Como eu trabalho apenas meio expediente, seria uma adição tranquila na minha rotina, mas preciso saber se teria algum tipo de benefício. Um grande abraço. Cleidson, é o seguinte, campeão. Se você já gostou do que será abordado, se ligue. Não deixar seu like, só você vai ser prejudicado. E nós seguimos a milhão. Primeiro ponto, Cleidson. Progressividade. Irmão, memorize e registre essa palavra. Progressividade. Você quer começar a fazer 3 dias, pode até ser justificável. Isso a gente vai discutir já já. Se por acaso for justificável, progressividade. Nada de já começar 3 vezes. Comece uma vez só e nessa uma vez vê se dá bom. Se der bom, na segunda semana, encaixa ali umas 2 vezes. Na segunda e na sexta, dando um intervalo de descanso, por quê? Progressividade, nada de segunda e quarta, com intervalo um pouco menor. Então, até essa questão da distância entre cada um é importante a gente considerar. Repita isso lá na terceira semana, só essas 2 vezes, e na quarta semana, completando um mês, aí você já experimenta os 3 dias conforme o seu desejo. Agora, isso é admissível para o seu caso? Já já a gente discute. Segundo ponto, Cleidson. Se você está focando em provas de 5 e 10 quilômetros, é válido você se perguntar uma coisa. Será que estou aplicando a intensidade certa nos treinos fortes? Por que essa pergunta é válida? Porque para quem foca em provas de 5 e 10K, não é admissível qualquer tipo de intensidade. A intensidade dos treinos fortes tem que estar muito próximo do pace de prova, porque são provas que exigem velocidade, principalmente o 5K. Exemplo, um corredor que está correndo como melhor pace de 4 por 1000. O clássico 4 por 1000. Tiros de 1000 para um corredor desse nível e que tem foco nos 5 km e também nos 10 km é o quê? Tiro de 1000 ali para 3,52, 3,53, até um 3,55, dependendo do dia, é legal. Agora, se você está fazendo os tiros, por exemplo, de 1000 para 4 por 1000, ainda que seja um volume alto, sei lá, 8 tiros de 1000 para 4 por 1000, gera resposta no corpo? Gera. Gera evolução? Gera. Mas para o seu foco, tá legal? Não. Não tá. Por quê? Porque para quem está correndo 5 e 10K, a intenção não é fazer alto volume de intensidade, mas intensidades assertivas, ainda que o volume seja um pouquinho mais baixo. Que seja só 4 tirinhos de 1000, mas que seja ali para casa dos 3,50, 3,50 baixo, 5,2, 5,3, no máximo 5,5, até um 5,6 pode ir lá, sabe? Mas nada que fuja muito disso. Se fizer na mesma velocidade de prova, não vai estar sendo vantajoso para você. Tiro de 400, em torno ali de 30 segundos a 40 segundos abaixo do seu pace de prova, isto é, para quem está fazendo pace de prova 4 por 1000, tiro de 400 ali para 3,20 de pace, o que possibilita fechar em 1 minuto e 20 cada tiro de 400, e esse conceito deve prevalecer para os tiros de 200, tiro de 300, tiro de 800, qualquer tiro que você queira fazer. Se for ritmado e
continuando no mesmo exemplo, um pace ali de 4,20, 4,30 é bem-vindo, é satisfatório para quem tem isso como objetivo, né? Melhorar ali nos 5 e nos 10K. Vamos para o terceiro ponto. 60 quilômetros, Cleidson, que é o que você disse que está fazendo por semana, é ótimo. É um volume ótimo para 5 e 10K. E talvez você deva também parar para pensar no seguinte. Eu estou querendo aumentar o meu volume semanal. Só que será que se você estivesse fazendo a intensidade certa, ou seja, forte, ali nos dias de treino forte, será que você estaria querendo aumentar o volume agora? Ou você estaria querendo mais se recuperar para continuar treinando? Talvez você esteja deixando um pouquinho a desejar nos treinos fortes. Porque senão, às vezes, você não ia querer estar aumentando. Porque 60K é ótimo para quem está focando nos 5 e nos 10K. Entendeu? Mas não que isso seja uma realidade sua. Às vezes você pode estar treinando bem e o seu corpo já está tão adaptado que realmente precisa aumentar o volume. E diga-se de passagem, aumento de volume é válido sim. Já respondendo parcialmente a sua pergunta, mas já eu vou tocar em outro ponto. Então aguenta aí. Basicamente, quem aumenta volume tem mais resistência, consegue encaixar treinos intensos, treinos ritmados, treinos de tiro, fartlek, com muito mais eficiência, tanto em velocidade quanto em volume. Por quê? Porque você vai ter condicionado as suas fibras musculares e todo o seu organismo a suportar isso, entendeu? Então, aumentar volume, sim, é uma boa estratégia. Uma coisa que eu devo complementar sobre o que eu disse lá no começo deste conteúdo é o seguinte. Caminhadas, irmão. Caminhadas é uma forma excelente de você aumentar volume antes de começar a fazer os seus treinos de corrida propriamente ditos. Então, a ideia que eu te dei inicialmente de fazer uma vez só por semana ainda é válida. Só que nos outros 2 dias que supostamente você está disposto a fazer, caminhe por uns 30 minutinhos, você já vai estar se preparando muito mais para quando você começar a correr, entendeu? Essa dica é infalível. Me pergunta por que eu sei disso, cara, eu nunca vivi o que eu estou vivendo hoje, em detrimento também das caminhadas. Você disse que trabalha, né, Cleidson, meio expediente. Pelo que você deixou ali no seu comentário, eu suponho que o seu período de trabalho seja pela manhã. Até porque, se você treina à noite, o que eu entendo? Talvez, eu não quero treinar de tarde porque o sol está muito quente. Então eu vou treinar à noite que está mais fresquinho. E eu acredito que talvez essa seja a sua realidade. Você pode confirmar aí nos comentários ou não. Mas também é válido você pensar, no período da tarde, o meu corpo também pode se adaptar ao estímulo da corrida, ainda que esteja mais, desgaste um pouco mais, né? Às vezes pelo calor, mas é uma adaptação favorável. Não que você tenha que fazer isso todo dia, mas uma vez ou outra por semana é válido, entendeu? Sair dessa zona de conforto também é benéfico tanto para o seu corpo quanto para a sua mente. Vamos para o quarto ponto. Tá gostando do que você está ouvindo? Cleidson e você também que está assistindo. Se você não deixou seu like até agora, não se inscreveu, só você vai ser prejudicado. Porque eu e a equipe HMS estamos evoluindo a milhão e vamos cada dia mais com melhores resultados. Quarto ponto. Há quantas semanas você está fazendo esse volume? Se você estiver fazendo esse volume, começou a fazer na semana passada, tá errado em pensar em aumentar o volume agora, certo? Paciência e constância. Tudo é progressividade. Tá fazendo já umas 3, 4 semanas? Ótimo. O corpo se adaptou? Perfeito. Segue em frente, manda bala e pega as dicas anteriores. Por fim, vamos considerar que você está inscrito numa prova. Se você estiver inscrito numa prova que ocorrerá daqui a uma semana, também está errado pensar em aumento de volume. Agora, a intenção é só manter a intensidade e manter o volume basicamente o mesmo, mas diminuir um pouco na semana de polimento, ou seja, na semana que antecede a prova. Mas está faltando umas 2, já comece a pensar também nessa manutenção de volume, e não em aumentá-lo, certo? Porque você tem que chegar na prova descansado e não cansado. Então, respondendo de vez a sua pergunta, é interessante, é benéfico para mim, Everson, incluir esses 15? Absolutamente benéfico, Cleison. Se você seguir esse passo a passo, pegar esse conceito, trabalhar com caminhadas como atividade complementar, coadjuvante, cara, vai ser fatal.
você vai alcançar o seu objetivo e ele vai ser fenomenal. Agora, outra coisa, não adianta você aumentar volume, desgastar a sua musculatura se você não retribuir. Isso, cara, tem que ser o seu costume, bater proteína, se alimentar muito bem, suplementação também é muito importante. Não tenho dinheiro para gastar com muita suplementação, Everson. Quais que você considera prioritárias? Agora vai uma dica extra, uma bônus para você. Proteína, que de forma suplementar é muito bem-vinda através do whey protein. E não apenas proteína. Se você conjuntamente puder comprar também uma glutamina e creatina, são os 3 suplementos que eu particularmente, a proteína eu já te digo que é fundamental. Tem inúmeros estudos já mostrando a sua alta eficiência, não só para atletas, mas para pessoas comuns, principalmente aí na terceira idade, né? Que acontece ali o catabolismo natural da idade. Então, quando você tem essa possibilidade, isso vai cair como uma luva. Respondi a sua pergunta.